Nesse momento eu vou pedir para você se colocar sobre os seus pés, aleluia, glória a Deus. Nós vamos receber nosso querido pastor Valdinei, que vai nos dar as honras mais um dia, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, recebendo nosso querido pastor, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Fica à vontade, pastor. Obrigado, querido. Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Procura aí umas 5 ou 6 pessoas para você apontar com o dedo assim e dizer para ele: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Fala com alegria, com unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus, que bênção. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Que bom ter você aqui nesta noite. Ontem já foi uma alegria. Estou muito feliz, muito motivado para estar aqui com vocês nesta noite, crendo que algo Deus tem preparado para nós em nome de Jesus. Amém? 2008 foi o tempo em que Deus nos despertou. E Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus usou pessoas para falar conosco. E deu um despertamento muito grande. Um pastor amigo meu, pastor João Rodrigues, lá de Mongaguá. Ele foi ministrar, eu era pastor em Maringá nessa época. E ele foi ministrar uma palavra de Deus ao nosso coração sobre mordomia cristã. E Deus nos levou a uma profundidade maior. Aquela palavra de mordomia penetrou no nosso coração, mas Deus nos levou a buscar mais ao Senhor, e foi exatamente o versículo que foi lido, que foi citado aqui no momento da oferta. Provérbios 3:9: honra o Senhor com a tua fazenda e com todos os teus bens, e se encherão os teus lagares e transbordarão de mosto. E o Senhor falou comigo, e aí eu falei: mas honrar como? Honrar como? Deus fala comigo, e Deus foi abrindo a minha mente, Deus foi abrindo meu coração a respeito disso, e dessa ministração, Deus foi nos dando muita coisa, e eu terminei, fiz um compêndio disso, fui ministrar, como eu falei, em 2019 aqui, eu fui ministrar lá na cidade de Joinville, numa igreja que estava falida, que estava quebrada, uma igreja batista, de um amigo meu, estava falida lá, e eu fui ministrar. Eu falei: pastor, deixa eu ministrar uma palavra de Deus aqui. Ele falou: não tenho condições nem de te trazer aqui. E eu trabalhava nessa época como assessor do gabinete do prefeito da cidade de Maringá. E eu falei, eu tinha meus recursos, falei: deixa eu ir para aí, eu vou trazer essa palavra, eu vou ministrar essa palavra. Se não tiver condições de me pagar nem a passagem, não tem problema, eu vou com o meu próprio bolso. Eu só quero ministrar, eu quero abençoar. Porque, queridos, a gente que está nessa lida, na pregação da palavra do Senhor, nós temos que aprender que nem tudo é só receber, nós temos que dar também. Quando eu falo disso, na parte financeira, tem pastor que ele só vai pregar se lhe pagar uma grande quantia em dinheiro. Se não pagar, ele não vai. Não é mais ministério, agora é moneistério, né? Ele pensa no money, né? E Deus tem me ensinado isso. Nunca, até hoje, Deus me deu graça de nunca cobrar para pregar. Nunca cobrei para pregar. Graças a Deus por isso. Bem verdade que o pastor prometeu que vai me dar 20 mil reais de oferta. Eu estou muito feliz por isso. Mas profetiza, irmão. Vai que um dia acontece, né? Se der 20 mil de oferta, é porque está entrando mais de 200 mil aí por mês. Aleluia. Que seja eu o pregador desse dia. Glória a Deus. Mas não é só você pregar e estar recebendo, é você dar também. Eu fui lá para dar. E naquela época o seminário de honra foi um intensivão de 4 dias e 2 horas de duração. Você imagina? E o povo ficou ali os 4 dias, aquela meia dúzia de gato pingado ficou ali na igreja, 4 dias ouvindo a palavra do Senhor. Deus mudou a história daquela igreja através daqueles 4 dias e 2 horas de duração. Hoje nós temos lá em Joinville, mesmo ministério, uma baita de uma igreja com suas filiais, com suas congregações, abençoada através daquela ministração. Mas aí o seminário começou a crescer, porque eu tenho um problema muito sério, eu sou metódico, eu sou muito metódico. Eu preciso antecipar a pergunta que alguém vai fazer para mim. A dúvida que alguém vai ter, eu preciso saber antes da dúvida para eu já responder. Então aquele seminário começou a crescer.
E aí não tinha mais como trazer o seminário uma vez só. Aí foi quando a gente dividiu, nível 1, nível 2, nível 3. Eu trouxe há 2 anos o nível 1, agora o nível 2, e se Deus permitir o nível 3, numa outra época estaremos trazendo em nome de Jesus. E aí foi crescendo esse seminário hoje, pela misericórdia do Senhor, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, Deus já nos deu graça de estar ministrando esta palavra para a glória do Senhor. Mas quando foi 2016, já entendendo isso e andando pelos caminhos da honra, entendendo os princípios da honra sobre a minha vida, eu fui buscando ao Senhor e buscando em palavras-chave, e quando eu cheguei nessa parte, quando Deus falou para Salomão: Salomão, você não pediu para si honra. Aí eu comecei a observar algumas coisas que estavam diferentes. Você não pediu para si honra, mas você honrou o meu nome. Você honrou meu nome. Naquele dia Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor. Ele foi até uma outra cidade só para oferecer, foi até Gibeão, só para passar a noite com uma comitiva ali, porque era o lugar onde Deus falava com o seu pai Davi. Ele sabia que lá em Gibeão era o lugar onde Deus se revelava, onde a glória do Senhor se manifestava. E Salomão falou: eu preciso ver Deus, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso receber algo de Deus. E ele pagou o preço, saiu lá de Jerusalém, foi com uma comitiva até Gibeão, levou 1000 sacrifícios de adoração ao Senhor e passou a noite ali. Aí eu não sei se foi uma teofania, se foi um sonho, se foi uma revelação. Uma coisa eu sei: Deus falou com Salomão, e Deus disse para Salomão: Salomão, o que é que você mais quer? O que é que está no seu coração, no mais profundo do seu coração? Peça e eu te darei. E Salomão, naquele instante, ele pede para Deus: eu quero sabedoria de Deus. Aí eu pergunto para vocês, existe algo aqui que parece muito interessante, dá a impressão que Deus se impressionou, a maneira como que o cronista escreve, né? Dá a impressão que Deus se impressionou com isso. Deus olhou e falou: Salomão, você pediu a coisa certa, você acertou. Que bom, Salomão, você acertou. E aí a gente começa a pensar: será que foi uma revelação do Espírito Santo de Deus? Se foi uma revelação do Espírito Santo de Deus, eu quero que você pense de uma maneira bem nua e crua. Então nós temos um problema teológico muito sério aqui. Porque é o pai perguntando para um homem o que ele quer, e o Espírito de Deus confabulando no ouvido de Salomão, para ele pedir o que realmente Deus gostaria que ele pedisse. Era como se o Espírito de Deus estivesse trabalhando contra o pai. Então não pode ser isso. Então não foi uma revelação de Deus. Será que foi aquilo que a neurociência chama de insight? Ele teve um insight naquela hora: pedir sabedoria. Não, não foi. Será que foi um chute no escuro? Não, não foi. O que aconteceu com Salomão? Salomão teve naquele instante uma coisa que aconteceu com ele quando ele era bem pequenininho. Chama-se mentoria, orientação. Salomão foi orientado desde criança para, no momento certo, pedir sabedoria de Deus. Será, pastor? Vamos lá, Provérbios 4. Provérbios 4. Glória a Deus. Ouve, filho meu, correção do teu pão, versículo 3, para a gente adiantar. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele me ensinava e dizia: retenha as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueça, nem te aparte das minhas palavras. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, pois no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas direitas te fiz andar. E vamos deixar por aqui, mas veja o versículo 8. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a ela te honrará. Olha que coisa tremenda. Então o que Salomão está contando aqui? Sobre os caminhos da sabedoria.
E ele diz assim: eu era pequenininho, eu era tenro em idade, diante do meu pai, estimado da minha mãe, que ela me amava demais. E meu pai pegava na minha mão, andava pelo palácio, andava pelos lugares, e dizia assim: está vendo tudo isso aqui que tem aqui, Salomão? Está vendo esse ouro? Está vendo essa prata? Está vendo essas coisas que tem aqui? Está vendo tudo que tem aqui, Salomão? Nada disso aqui tem valor, nada disso aqui tem importância, Salomão. Nada disso importa. O que importa para você é buscar a sabedoria. Se você perder tudo que tem aqui, você perdeu o ouro, você perdeu os tesouros, você perder toda a prata que tiver aqui, não se preocupe, busque a sabedoria de Deus. Ouça as palavras da minha boca. É como se ele olhasse e falasse: olha para a minha boca, ó, tá vendo? Sabedoria, tá vendo, filho? Você não vai achar no slide, querido, não tem no slide de hoje isso daí, tá? Sabedoria, você vai procurar, não vai encontrar em lugar nenhum. Você está sendo orientado pelo Pai agora. Adquira sabedoria, porque ela vai fazer com que seus passos nunca... Filho, o que o pai quer que você busque? Sabedoria, pai. Isso, o filho foi crescendo. O que o pai quer que você busque? Sabedoria. O que o pai quer que você busque? Sabedoria. O que o pai quer que você busque? Sabedoria. E Salomão cresce. O que o pai quer que você busque? Sabedoria, pai. Isso, aprendeu. Davi morreu. Salomão vai na presença de Deus. Deus aparece a ele e fala para ele: o que você quer? O que Salomão pede? Sabedoria. Por que Salomão pediu sabedoria? Porque a Bíblia diz: ensina o teu pequenino no caminho que deve andar, e quando for velho, ele não se desviará dele. Ele ficou batendo naquela tecla. Eu quero dizer uma coisa para você, mãe, você pai que está aqui: seu filho pode estar até desviado dos caminhos do Senhor, pode estar andando por caminhos estranhos, mas existe uma coisa que não sai do coração deles, não sai, é o ensinamento da palavra de Deus. Mas por que Davi orienta Salomão desde criança a buscar a sabedoria? O que Davi sabia que Salomão não sabia? Agora eu vou te dar um insight, vou te dar algo muito lindo para você guardar no seu coração. A sabedoria de Deus, ela é um dom espiritual. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios que um dos dons do Espírito Santo é o dom de sabedoria. A sabedoria, ela é um dom maravilhoso de Deus que se manifesta revelando coisas e revelando o futuro. O diabo, ele conhece o teu passado e te acusa por causa do teu passado. As pessoas te julgam por causa do teu presente, mas só Deus conhece o teu futuro. Só Ele sabe qual é o teu futuro, e Ele sabe qual é o futuro que Ele tem preparado para a sua vida. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 10, que Deus conhece o nosso futuro e já preparou um futuro e uma esperança para nós. Então Davi já sabia o futuro, Deus já havia revelado o futuro. Será que Deus havia revelado? Sim. Nós lemos 2 Crônicas, capítulo 1. Eu quero que você volte lá em 2 Crônicas, uma paginazinha para trás. 1 Crônicas, capítulo de número 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 28. Versículo 2 a seguir, para a gente ser mais rápido. E pôs-se Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração eu propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, para escabelo dos seus pés, nosso Deus, e eu já tinha feito todos os preparos para edificar. Porém Deus me disse: tu não edificarás a casa, porque és um homem de sangue e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, versículo 5, de todos os filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E Deus me disse: teu filho Salomão, ele edificará minha casa e meus atos, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar e cumprir os meus mandamentos e os meus juízos até o dia de hoje. Agora, pois, pai, e aí eu continuo. Querido, olha o que Deus falou com Davi.
Deus falou: Davi, você está querendo fazer uma casa para mim? Não, eu não quero que você faça uma casa, mas eu vou levantar uma criança, teu filho Salomão, é o homem que vai edificar uma casa, ele será rei em Israel, e eu serei com ele, enquanto ele for comigo. Então Davi já sabia o seu futuro, e como ele já sabia o futuro, ele preparou Salomão desde criança para o futuro dele. Olha que coisa interessante, querido. Já pensou se Deus começasse a revelar o teu futuro, e você começar a tomar decisões mais assertivas na sua vida, e errar menos na sua vida, e começar a ter uma visão diferente das coisas de Deus, e começar a enxergar de maneira diferente, e não tomar mais decisões erradas na sua vida? Deus pode fazer isso através da intimidade com Ele. Por isso eu quero convidar você a entrar naquele quarto que eu falei ontem, jogar a bag para o lado de fora, e entrar na intimidade com Deus, e falar: Deus, agora é só eu, o Senhor, fala que o teu filho ouve, fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, o que o Senhor tem preparado para a minha vida, aleluia. E Deus tem coisas lindas e profundas para a sua vida, em nome de Jesus. Agora vamos voltar lá para Provérbios 4, voltamos lá para Provérbios 4, nós vamos passear na Bíblia aqui hoje, voltamos para Provérbios 4, e Salomão, ele recebe uma orientação do seu pai, que está dizendo para ele: olha, abrace a sabedoria, ame-a, e ela te guardará. Versículo 8: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aí eu entro num detalhe, não é sobre isso que eu quero falar agora, mas no versículo 10, se multiplicarão os anos de vida. Querido, muito cuidado com a visão determinista, que diz que os seus dias já estão contados. Não é verdade. A Bíblia diz que quando eu honro ao Senhor, Deus multiplica, Deus aumenta os anos da minha vida. A Bíblia diz que quando eu honro pai e mãe, Deus multiplica os meus anos de vida. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes: não sejais demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo, não sejais demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejais demasiadamente tolo, porque morrerias antes do tempo. Então eu posso morrer antes do tempo, sendo tolo, e eu posso multiplicar os meus anos de vida sendo sábio. Uau! Glória a Deus, que coisa tremenda. E o Senhor está dizendo que quando eu honro a sabedoria de Deus, quando eu honro os ensinamentos de Deus, quando eu busco essa intimidade com o Senhor, Deus multiplica os meus anos de vida. E aí o que o Senhor diz aqui no versículo 11: no caminho da sabedoria te entreguei, te ensinei, e pelas veredas direitas te fiz andar. Guarde bem esse versículo, que eu já vou falar sobre ele, versículo 11. Mas vamos entender uma coisa: aonde a sabedoria de Deus se encontra? Provérbios 28, Jó 28, versículo 12. Jó 28, 12 diz: mas onde se achará sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, porque ela não se acha na terra dos viventes. Deixa eu só falar para os irmãos que estão em casa, irmãos que estão aqui, por que eu não joguei os slides aqui? Porque isso que eu estou trazendo para vocês hoje aqui nessa parte da noite, é algo que impactou minha vida lá dentro, nas minhas entranhas, de uma maneira tal que eu não preciso nem, assim, não entenda isso como soberba, mas só como paixão. Eu não preciso nem procurar na palavra do Senhor esses versículos, porque eles ficaram encalacrados dentro de mim. Não é por soberbo. O pastor Valdinei conhece a Bíblia? Não conheço. Eu sou ruim para pregar, que só Deus para ter misericórdia. Não sei nem por que me chamam para pregar. Mas essas partes aqui ficaram encalacradas dentro de mim, porque é uma verdade que existe dentro de mim. Sabe quando você guarda um negócio que você não esquece mais? Tem um versículo que eu fiquei encantado com uma vez de ver a minha sogra falando ele, que é um dos versículos mais longos da palavra do Senhor, que está lá no livro de Daniel.
e que diz assim: decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu vi minha sogra falando isso, falei, minha sogra não sabe ler, não sabe escrever, começou a aprender a ler na Bíblia, e agora ela lê: e decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Nunca ninguém mais leu esse versículo, mas ficou guardado dentro de mim, porque se tornou, fiquei encantado de ver minha sogra falar aquilo, maravilhado, achei lindo demais. Minha sogra, queridos, ela lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Ela não tem o primeiro ano de escola, mas não põe um universitário para ler a Bíblia junto com ela. O universitário passa vergonha, porque ela lê todo dia, ela busca todo dia, ela ora todo dia, ela é uma mulher dedicada. Então, esses versículos ficaram encalacrados dentro de mim, ficaram marcados dentro de mim, e entre eles esse, o local onde da sabedoria de Deus se encontra. Ele diz, e se você ler, eu gostaria de ter aqui 3 horas para falar com vocês, porque nós ficamos desde 2016 com um grupo de homens de Deus, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, estudando só a respeito da sabedoria de Deus. Toda quarta-feira nós parávamos só para estudar a respeito da sabedoria de Deus. Então você imagina, e hoje eu estou passando esses ensinamentos todo dia na TV Clube de Sabedoria, 7h12 da manhã. É o Sabedoria Academy. Todo dia, 7h12 da manhã, na TV Clube de Sabedoria, eu estou passando ensinamentos sobre a sabedoria de Deus, daquilo que eu recebi lá em 2016. E, então, o que acontece nesse versículo? A Bíblia diz, Jó 28, se você ler, você vai pensar assim, eu estou lendo Provérbios, porque é igualzinho Provérbio, é uma sabedoria tremenda de Deus. Mas há um momento que ele diz assim, olha, buscaram no abismo, ela não está. Buscaram no meio das cavernas, não encontraram. No mais profundo do mar, não encontraram. Procuraram a sabedoria em tantos lugares, e em nenhum lugar ela está. Porque a sabedoria de Deus, ela não se acha na terra dos viventes. Queridos, tem uma chave de Deus para a tua vida, que vai abrir uma porta para você hoje, que você jamais imaginou. A sabedoria de Deus, ela não se acha na terra dos viventes. O que quer dizer? A sabedoria de Deus não está aqui. Eu posso pregar baseado na sabedoria de Deus, mas ela não está aqui. A sabedoria que vai revelar o seu futuro, ela não está nem dentro da Igreja Brasil para Cristo. Ela não está aqui junto com o pastor Isaac. A sabedoria de Deus, ela não se encontra na terra dos viventes. Você precisa ter uma conexão com o céu para que ela se revele. Se todo mundo entendesse isso, nós iríamos entender que estar num culto de oração é muito mais significativo do que estar no domingo à noite. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas nós temos num culto de domingo à noite aqui no Jardim Imperial, aqui na Catedral? E quantas pessoas nós temos num culto de oração? Agora, se todo mundo que serve ao Senhor descobrisse que a sabedoria de Deus não se acha na terra dos viventes, mas na oração Deus revela o seu futuro, quem não estaria na oração? Por isso que Jesus Cristo disse, olha, tem coisas que eu não revelo aos entendidos, só aos pequeninos, só aqueles que querem me buscar, aleluia, só para aqueles que querem ter intimidade comigo. Aí você entende, porque não são muitos doutores que estão, tem doutores, mas não são muitos doutores que estão no púlpito, porque Deus revela as coisas simples aos simples, e não aos sábios e aos entendidos. Deus se revela. Então veja bem, eu quero convidar você, e eu tenho orientado a nossa igreja lá em Nova Odessa a fazer isso. Eu orientei muito tempo, estou precisando orientar de novo. A quando entrar na presença de Deus, já vim com um caderno e com uma caneta, porque você vai orar a Deus e pedir para que Deus abençoe a sua vida, e você anota quando vir uma ideia, anota quando vir um projeto no seu coração, porque e se é de Deus vai cumprir, se não é de Deus não vai cumprir, mas você vai trabalhar em cima daquele projeto, daquele plano. Vamos fazer uma suposição, você está aqui, vamos aqui só supondo, você está orando aqui ao Senhor, está Deus,
Senhor, tem misericórdia, meu marido perdeu o emprego, Senhor, está desempregado, o que eu faço agora, Senhor? Senhor, põe em tuas mãos, Senhor, ele quer o sustento da nossa casa, e eu há muito tempo estou longe do mercado de trabalho. Senhor, abençoa, Senhor, abre uma porta para ele, porque eu não sei fazer nada, se bem que eu sei fazer comida gostosa, né? Eu sei fazer comida muito boa. Puxa vida, já pensou se eu começo a vender os marmitex na porta das empresas? Sai capeta, eu estou orando agora. Como sai capeta? Você está pedindo a Deus uma revelação, Deus fala com você e você repreende o capeta. Porque Deus fala através de visão, Deus fala através de revelação, Deus fala através da palavra, Deus fala através de profecia, Deus fala dos seus sentimentos. Você está na presença de Deus, então anota aquela ideia que veio naquele momento de oração. Marmitex, será que dá para vender na frente de filme? Senhor, e eu quero pedir também pela vida do meu filho, da minha filha. E vai em oração, mas você já escreveu, depois você vai trabalhar em cima dessa ideia, vai conversar com o seu pastor, vai conversar com os seus irmãos, vai pedir orientação sobre isso, mas anota a sua ideia, porque a sabedoria de Deus, ela não se encontra na terra dos viventes, mas na sua ligação com Deus. Deus pode revelar coisas que você jamais entendeu, que você jamais imaginou. Por isso Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei e te anunciarei aquilo que está oculto, que você não sabe. Agora vamos voltar lá em Provérbios, não precisa nem abrir. Provérbios 4:10, versículo 10, versículo 11, diz assim, versículo 10 e versículo 11: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida, pois no caminho da sabedoria te ensinei. Espera aí, aonde que ele ensinou? Então sabedoria não é um fim, sabedoria é um caminho. E muita gente não entende isso. Ele vem aqui, ele vem para o culto de oração, ele pede a Deus uma direção, ele pede a Deus uma revelação, ele vem e clama ao Senhor, ele fala: Deus, eu preciso de uma direção do Senhor, eu preciso de uma revelação do Senhor. E aí Deus fala: abre aquela empresa em Marmitex, começa a trabalhar com venda de embalagem, começa a colocar os seus serviços de Pereirão faz tudo, começa a trabalhar aí nas empresas. Gente, tem uma mulher no YouTube que ela abriu um curso de como fazer uma limpeza de uma casa de 6 horas em apenas 2 horas, como fazer uma faxina completa de 6 horas em apenas 2 horas. Ela está vendendo o curso dela no YouTube, lá no Monetize. Ela tirou esses tempos agora R$100 mil numa venda de curso, ensinando as pessoas a fazer faxina. Irmão, Deus quer multiplicar suas fontes de renda. Pede sabedoria a Deus, que Deus vai te ensinar coisas que você jamais imaginou. Deus vai abrir portas que você jamais imaginou. Honre ao Senhor e Ele vai fazer transbordar os teus celeiros. Mas aí a gente entende o seguinte: sabedoria não é um fim, sabedoria é um caminho. A pessoa veio aqui e pediu para Deus: Deus, me dá uma revelação, e Deus te dá uma direção, e ele abre uma empresa de limpeza, e agora ele começa a ganhar dinheiro, ele pega as pessoas que fazem limpeza para trabalhar para ele, ele começa a terceirizar trabalho, e liga para um e liga para outro: olha, tem alguém que vai cuidar aí da sua empresa, e vai lá, e a empresa começa a bombar, e de repente começa a crescer, e aí as pessoas falam: vamos para o culto de oração. Querido, até que eu queria ir, mas hoje não dá, que hoje é fechamento de mês, agora não dá para ir, eu tenho que fazer o fechamento de mês. Aí vem no outro dia: irmão, vamos agora para o culto de oração. Puxa vida, querido, queria ir, mas eu marquei com a minha família de ir lá no shopping Ibirapuera, hoje não vai dar. Vamos para o culto de oração. Não dá, querido, hoje eu tenho que lavar o meu Porsche, não tenho condições. Vamos para o culto de oração. Não dá. Aí, querido, começa a vir um problema aqui, vem outro problema ali, que quem abre empresa sabe disso, que empresa não é só mar de rosa. Vem problema de um lado, vem problema de outro. E aí ele fala: Deus, o que está acontecendo? Eu sou fiel dizimista, por que a minha empresa está falindo? Eu não sei se vocês sabem, mas a cada 10 empresas que abrem no Brasil, 8 fecham em menos de um ano. Aí você vai dizer que os 8 é de ímpio e os 2 é de crente. Não, tem um monte de empresa de crente fechando também, porque a sabedoria de Deus, ela não se acha na terra dos viventes, e a sabedoria de Deus não é um fim, é um caminho.
Deus me deu uma revelação hoje, eu não posso me conformar com essa revelação que vai ser para o resto da vida. Quando Deus me ensinou isso, a partir de 2016, nunca mais eu parei de estudar, nunca mais eu parei de buscar ao Senhor, de pedir ao Senhor: Deus, o Senhor já me revelou coisas aqui na minha vida, mas qual é o projeto para 2023, qual é o projeto para 2024, qual é o projeto para 2025, Senhor, tem coisas que nesse ano não está dando certo, o que é que o Senhor quer falar comigo? Qual a direção do Senhor agora? Revela para mim, Senhor, porque sabedoria não é um fim, é um caminho. Eu preciso estar todo dia na presença de Deus, falando com Ele, e aí Deus vai revelando coisas grandes e coisas firmes. Então tome uma atitude a partir de hoje, faça disso um hábito, de entrar na presença de Deus, de adorar ao Senhor e pedir para que Deus revele os seus caminhos para a tua vida, em nome de Jesus. Mas vamos ver 2 outros lugares que a sabedoria de Deus se encontra. Provérbios 8, por favor. Provérbios 8. Tem que tomar cuidado aqui, porque eu sou tão apaixonado com isso, que se demorar demais, eu vou até a meia-noite com esse negócio aqui. Sou apaixonado por isso. Glória a Deus. Provérbios 8, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria. O pastor acabou de dizer lá que se eu quiser eu posso ficar até meia-noite aqui, não tem problema. Só que 9 horas vocês vão embora. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então aqui há 2 lugares que a sabedoria de Deus ela habita também. Primeiro, ela habita com os conselhos. Quem não aceita conselho, querido, não vai ter sabedoria de Deus na sua vida. A sabedoria de Deus, ela habita no meio dos conselhos. Sabe, Salomão construiu o templo, mas foi Davi quem ensinou ele. Todos nós precisamos de alguém nos aconselhando. Quem é que te aconselha? Quem é que te orienta? Quem é que dá as suas orientações sobre a sua vida? Se você não tiver um conselheiro, se você não tiver um orientador, tem gente que diz assim: eu já tenho a unção do Espírito de Deus, não preciso que ninguém se revele. Vai falir, vai quebrar. Não tem jeito, querido. A soberba precede a queda. Todos nós precisamos de alguém nos orientando. Mulheres precisam de mulheres mais velhas para ensinarem, homens precisam de homens mais velhos para ensinarem, e nós precisamos. Vocês conhecem aquela famosa frase: isso eu já sei, isso eu já sei. Tem um monte de gente que só fica assim. Você vai aconselhar ele fala: não, eu sei. Você começa a falar: não, eu sei. Não, irmão, esse caminho, não, eu sei. Por quê, querido? Ele quer dizer que ele sabe tudo. Não, querido, a sabedoria de Deus, ela habita no meio dos conselhos. Às vezes uma palavra, às vezes eu compro cursos. Eu já investi na minha vida mais de 20 mil reais em cursos. E às vezes eu estou assistindo um curso e eu falo: meu Deus, que curso, meu Deus. Mas lá no meio do curso, uma palavra fala: pá! Falei: meu Deus, isso aqui é uma revelação do Senhor para a minha vida. Uma palavrinha naquele curso lá muda a minha história. Queridos, que Deus, através desse seminário de honra, esteja liberando palavras que vão mudar a tua história, em nome de Jesus. Aprenda a partir de agora a buscar conselheiros, pessoas que podem te orientar em diversas áreas, seja na finança, seja na área espiritual. Você precisa de alguém te orientando. E outra coisa, eu, a sabedoria, habito com a prudência. O que é prudência? A neurociência define como prudência sobre você saber definir o impacto das suas decisões. Cada decisão que você toma no seu dia tem um impacto diferente. Cada decisão que você toma na sua vida tem um impacto diferente. E constantemente nós precisamos aprender a tomar decisões na nossa vida. E uma das pessoas que a gente aprende com decisões na vida dele é a vida de José. Abra a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 37. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Às vezes eu vejo os irmãos quietinhos e falo: nossa, será que foi todo mundo embora? Esse daqui morreu. Gênesis 37. Glória a Deus. Eu não vou ler para a gente pegar mais rápido aqui. Os irmãos que estão assistindo aí, versículo 7 a seguir, José diz assim: eu tive um sonho. E aí no versículo 7 ele conta o sonho. E quando ele conta o sonho, versículo 8, por favor, querido, no versículo 8, ele diz assim: olha, eu tive um sonho. Pode deixar essa quentinha aqui, pode deixar, obrigado. Aí enquanto isso, essa aqui, esquenta um pouquinho aqui dentro.
Glória a Deus. Então ele diz assim, olha, eu tive um sonho. E eu sonhei que algumas varas vinham e se prostravam, alguns molhos vinham. E eles perguntam no versículo 8, que sonho é esse? Será que você vai dominar sobre nós? Ou numa outra tradução diz, você vai governar sobre nós? Ele fala, não sei, só sei que eu tive um sonho. Versículo 9, ele diz assim, eu sonhei também que o sol e a lua e as estrelas também se inclinavam para mim e tudo mais. E eles contaram para o seu pai. E no versículo 10, os seus pais perguntaram, mas que sonho é esse? Será que você vai reinar sobre nós? Será que você vai dominar sobre nós? Será que você vai governar sobre nós? José falou, não sei, eu só tive um sonho. E o tempo passa. Agora, o que eu disse que a sabedoria de Deus revela? Revela o? Mas muito mais que isso, revela o futuro. Ela é um caminho, mas ela revela o futuro. Então Deus estava falando com José através de sonho, porque, querido, eram 12 irmãos, mas um se destacava no meio por buscar a presença de Deus. É assim que acontece na nossa família, sempre tem aquele um que se destaca, que está orando mais, que está lendo mais, que está buscando mais, e Deus fala com aqueles que têm intimidade com Deus, aleluia, e Deus revela, olha, o seu futuro é de governança, o seu futuro é de governança, você um dia vai governar. E aí o que acontece com José? Ele vai levar comida para os seus irmãos ficam raivos, ih, lá vem o sonhador, que é o mimadinho do pai, o pai gosta dele, jogaram ele no poço. Agora, jogaram ele no poço é algo assim muito subjetivo, porque jogar só não, ele caiu lá embaixo, ele espatifou, quase quebrou o braço, bateu o rosto. Os irmãos olhando lá de cima e dizendo, se fosse nos dias de hoje, lá no morro, ia dizer assim, perdeu o playboy. Aí, nós vamos matar você, rapaz, agora acabou o seu tempo. Aí Rubem fala, mata não, rapaz, papai vai ficar chateado. Aí, quando saiu Rubem, voltou, eles já tinham vendido José como escravo. José foi levado como escravo lá para o Egito. Agora veja bem, José só veio ali trazer pão e queijo para os seus irmãos. De repente José está agora amarrado, de pés e mãos, andando pelo deserto tórrido, pelo deserto escaldante, pensando, o que eu fiz? O que aconteceu comigo? Eu duvido, queridos, eu duvido que Satanás não jogou no seu coração, desiste de tudo, tira a sua vida, se mata, desiste dos teus planos, desiste dos seus projetos. Aí José vai para a casa de Potifar, você conhece bem a história, a mulher quer cair com José não aceita, ela diz que ele tentou violentá-la, e Potifar joga José na prisão, José está lá na prisão. Agora veja bem a saga de José, do sonho até a prisão. Fica imaginando a história, joga Satanás soprando no seu coração, desiste. Jogam José no poço, vai desistir José? Não vou desistir. Vende ele como escravo, é levado para o Egito como escravo, vai desistir José? Não vou desistir. Vai lá para a casa de Potifar, vai desistir José? Não vou desistir. Vai lá para a prisão, vai desistir José? Não, por que você não desiste? Porque eu sei aonde Deus vai me colocar, Deus já revelou o meu futuro, eu sei aonde eu vou chegar, é lá, é governança, eu tenho um alvo, eu tenho um projeto, Deus falou, e o Deus que fala não mente. Querido, quando você sabe o seu futuro, você não tem medo. Por que pastor sai, por exemplo, nossos queridos irmãos missionários saíram do Brasil, foram para abrir Turquia para Cristo, no momento de guerra lá no Oriente Médio. Hoje é dia de inauguração, amanhã, dia de inauguração da Turquia para Cristo, e os irmãos estão todos felizes lá, porque eles já sabem o que Deus quer da vida deles. Pastor, às vezes passa luta, a igreja enche, a igreja esvazia, o ministério cresce, de repente vem uma calúnia, de repente vem alguém dizendo que você é o melhor pastor do mundo, no outro dia estão colocando o seu nome lá no jornal, no Reclame Aqui, e está aquela situação. Por que o pastor não diz isso? Porque ele sabe aonde Deus quer a vida dele. Ele sabe qual é o projeto de Deus para a vida dele. Quando você sabe o seu futuro, você não tem medo do seu presente, querido. E não adianta te acusar por causa do teu passado, porque o teu Deus já revelou qual é o teu futuro. Você vai dominar? Não sei, só sei que eu tive um sonho. Agora joga ele de um lado, joga ele de outro, até que chegou o dia que o copeiro tem um sonho. E o padeiro também tem um sonho, e ele fala, padeiro, o teu sonho não é muito bom não, cara, você vai morrer. Mas copeiro, o teu sonho é bom, você vai viver.
e você vai ser colocado de novo na presença do rei. Bom, o tempo passa, o tempo voa. Aí o que acontece? Um dia José, ele fala assim, não se esquece de mim. O que aconteceu quando o copeiro saiu de lá? Esqueceu de José. E passa mais 2 anos José na prisão, sem ninguém lembrar dele. Mas aí, queridos, acontece o dia em que o rei fala assim, olha, eu tive um sonho, e eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas graúdas, 7 espigas mirradas. As magras comiam as gordas, as espigas graúdas, miúdas comiam as graúdas. E eu quero saber qual é o sonho. Ninguém consegue trazer a revelação do sonho, ninguém consegue trazer a interpretação. Aí um dia o copeiro fala assim, posso falar contigo, Faraó? Você sabe a interpretação? Não sei, mas tem um homem que tem o espírito dos deuses, que tem o espírito do Senhor, e ele está lá na prisão, e ele revelou o meu sonho, e ele vai saber qual é o sonho do Senhor. Então vai lá, chama esse homem. Agora eu pergunto para vocês, quando o copeiro chega na prisão, como é que estava José lá na prisão? Diga para mim, bonitinho, cabelinho bem feitinho? Não, todo sujo, barbudo, terninho Pierre Cardin? TNG? Não, estava lá com a roupa doada, rasgada, fedida. Cheirando Armani? Não, cheirando CC. CC é bem baratinho, né? Sandália toda rasgada. Aí ele chega e diz assim, José, o Faraó quer te ver, mas ele não pode te ver desse jeito. Você vai ter que passar lá na barbearia real, nós vamos cortar o teu cabelo, nós vamos fazer a tua barba, nós vamos te perfumar, nós vamos trocar a tua veste, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, quando Deus chama a tua senha, Deus muda a tua história assim, aleluia, de mendigo, de miserável, de encarcerado, para agora sendo colocado como segundo do reino, aleluia, porque Deus olha lá do céu e te vê a tua maneira que você está vivendo, honrando ao Senhor, direcionado pelo Senhor. Querido, a partir de agora comece a buscar de Deus a sabedoria dele, porque Deus vai revelar o teu futuro, e quando você souber qual é o teu futuro, você não vai ter mais medo do presente, porque a sua vida vai ser direcionada, você vai parar de dar tiro para todo lado, você vai ser direcionado para um lado só, e nessa direção de Deus, coisas grandes e firmes vão acontecer na sua vida. José chega diante de Faraó, Faraó conta o sonho e fala, é fácil, ninguém sabia, mas José disse, é fácil, porque quem tem a revelação de Deus, para ele tudo é fácil. E ele diz assim, olha, o sonho é assim, 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 coloca o administrador é você, a partir de agora você vai ser o administrador, eu vou te dar o meu anel, e abaixo de mim estará você, acima de você só eu, não tem mais ninguém, você vai ser o segundo do reino. Deus muda a história de José. Alguém olha e fala assim, cadê José? Cadê? A prisão dele está vazia. José está sentado no trono agora, aleluia. O Deus que muda a história, o Deus que muda a história, aleluia. Beleza, o tempo passa, o tempo voa. Gênesis 45, o tempo passa, o tempo voa. Um dia chegam os seus irmãos, os irmãos de José, para comprar alimento lá. Eu estou correndo aqui porque ainda quero falar bastante coisa com você nessa noite. E os irmãos de José chegam lá e dizem assim, e não conhece José. Mas quando José vê os seus irmãos, começa a disparar o coração. Por quê? José lembra de todas as maldades. Vocês notaram isso, querido? Que os irmãos de José não conhecem José, mas José conhece os seus irmãos. Sabe por quê, querido? Porque quem bate esquece, mas quem apanha, não esquece. E qual foi o primeiro sentimento que veio no coração de José? Vou me vingar. Vingança. Isso mostra que José era tão humano quanto você e quanto eu, querido. Porque todos nós temos sentimento. Eu, como pastor, tenho sentimento também. Tem hora que o nervo aflora. Ou vai dizer para mim que você está lá na sua casa, você que estava na vigília, que teve em oração esses dias, jejuando, você vai bater um prego lá na parede, lá da sua casa, e quando você começa a bater o prego, escapa o prego e você acerta o martelo no dedo. Você fala, glória a Deus. Aleluia, vontade de falar em línguas. É assim? Fala a verdade, é assim? Não. Você tem vontade de chutar a parede. Se chegar alguém e pensar, que foi? Porque o sentimento vem em todo o coração.
Todos nós somos sentimentais, ninguém aqui é feito de gesso, ninguém é feito de concreto. Nós passamos por sentimento, o sentimento vem. José olhou e falou assim: agora eu vou me vingar, agora quem te viu na prova e não te ajudou, minha vitória tem sabor de mel. Depois ele falou: não, esse hino não é de Deus não, vamos mudar a história. Aí José chega: querido, desculpa, eu só sei pregar assim, eu sou alegre, eu sou feliz, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu só sei falar dando risada. Aí José falou: não, eu tenho que saber administrar meus sentimentos, eu tenho que saber como eu tomo minhas decisões. Prudência é coisa de sábio, saber o impacto das minhas decisões. José traz os seus irmãos e se revela a eles. E Gênesis 45, olha que coisa tremenda, queridos. Gênesis 45, eu vou ler na nova versão Valdinei, tá? Versículo 5 a seguir, ele diz assim, versículo 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, cheguem-se a mim. E chegaram, ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês me venderam para o Egito. Pense no impacto que causou isso: vocês me venderam para o Egito. É verdade. E ele fala: não, calma, versículo 5: agora pois não se entristeçam, nem pese os seus olhos por haverem me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou antes de vocês, porque já houve 2 anos e meio de fome, ainda haverão 5 anos que não haverá nem lavoura nem cega. Por isso Deus me enviou antes de vocês, para conservar a sua sucessão na terra, para guardar vocês em vida por um grande livramento. Por isso não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa do Egito, e como regente de toda a terra do Egito. Sabe o que ele está dizendo? Obrigado, gente. Se vocês não tivessem me vendido, nada disso teria acontecido. Se vocês não tivessem me jogado no poço, nada disso teria acontecido. Tudo que aconteceu na minha vida mostrou que Deus nunca perdeu o controle da situação. Aleluia. Eu quero perguntar para você: teu copo está metade cheio, está metade vazio, querido? Você está reclamando porque a vida te deu um monte de rasteira, mas cada rasteira te ensinou a cair e te ensinou a levantar, e você se tornou mais maduro antes do tempo. Deus te ensinou: pastor, mas o senhor não conhece a minha história, não tive pai, não tive mãe, viveu pois é, mas amadureceu antes do tempo, está mais sábio, está mais maduro antes do tempo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele sabe de tudo, querido, e Deus está trabalhando na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: a vida tentou te jogar para baixo, mas Deus está usando todas essas experiências do passado para te jogar para cima, para te jogar para um nível maior, e dizer para você que tem coisa nova de Deus para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Tem coisa nova de Deus para acontecer na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele não perde o controle. Nem tudo é Deus que faz, mas Deus aproveita a situação para trabalhar e amadurecer a nossa vida. Jeremias 25, não dá tempo da gente ler. O Senhor falou para o povo de Israel: olha, vocês pisaram na bola comigo, eu enviei os profetas, eu falei para vocês guardarem a minha palavra, vocês não guardaram, e por causa disso vocês vão ficar 70 anos aqui, 70 anos cativo. Mas façam casas, Jeremias 29, construam casas, deem os seus filhos em casamento, porque eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês. Eu tenho um pensamento de bem, não de mal. Eu vos darei um futuro novo, eu vos darei uma esperança, eu farei coisas novas na sua vida. Para encerrar, querido, 1 Reis, capítulo 10. Primeira Reis, capítulo 10. O que é o resultado da sabedoria de Deus na vida de Salomão? Um ato de honra. Que ele honrou ao Senhor, e Deus mudou toda a história desse homem. Um ato de sair do seu palácio, ir para Gilgal, oferecer sacrifícios ao Senhor e pedir: Deus, fala comigo. Deus muda a história desse homem. E a Bíblia diz no versículo de número 29,
E assim, não, desculpe, 23, é que eu fiz uma marca aqui e parece um 9, 23. E assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Aleluia, tudo está ligado ao coração. E traziam cada um por presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armadura, e especiarias, e cavalos e mula, cada coisa traziam. E isto acontecia ano após ano. Versículo de número... Cadê? Acho que é um pouquinho antes. Glória a Deus. Sim, versículo 14, antes, está aqui. Glória a Deus. E era o peso de ouro que se traziam a Salomão ano após ano, 666 talentos de ouro. Aí você diz assim, está vendo, pastor? Como o dinheiro não é de Deus, 666 é o número da besta. Besta é nós que não tem ouro. Vamos mudar então para tirar os 666. E era o peso de ouro que se trazia todos os anos para Salomão, 13.500 quilos de ouro. Uau! Deixa eu tentar trazer aqui para você uma coisinha aqui um pouquinho diferente. Deixa eu fazer algo aqui um pouquinho diferente. Eu vou pedir da sua ajuda aqui um pouquinho, querido. Vem cá. Você não vai ter que fazer nada, só fica aqui do meu lado. Você é Salomão. Não, aqui pode ficar aqui mesmo para ganhar tempo. Você é Salomão, tá? Olhe para mim, por favor, que eu sou o rei da Arábia. Eu vim aqui falar contigo. E eu sei que você já atendeu o rei da Pérsia, o rei da Síria. Tem um monte de gente que veio aqui para ser atendido. E eu preciso de uma palavra de sabedoria sua, uma palavra de revelação sua para a minha vida. Eu estou com um problema muito sério. Aí eu conto o problema para ele. Ele vem e me dá a resposta. E diz para mim a resposta. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Dá licença de eu usar aqui. Por favor. Então, essa caixa de ouro para você, eu estou te dando de presente de ouro. Aí você fala assim, não quero. Faz o seguinte, guarda ali, junto com os meus 13.500 quilos de ouro e prata que já tem ali. Obrigado, querido. Está vendo, querido? Que coisa tremenda. Tudo isso, Salomão adquiriu através do quê? Sabedoria de Deus. A sua vida a partir de hoje não vai ser mais a mesma. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai buscar em Deus sabedoria para mudar a tua história. No meio da oração, porque ela não se encontra na terra dos viventes. Você vai buscar a sabedoria de Deus no meio dos conselhos, buscar a sabedoria de Deus nas suas atitudes e buscar na revelação da palavra de Deus. Eu sei que a partir de hoje, coisas novas, nós estamos começando aqui um grupo de sábios que vão mudar a história deste bairro, que vão mudar a história desta igreja, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E a Bíblia diz aqui, dá aqui uma redundância, que na realidade um exagero muito grande, que o povo de Israel é bem exagerado nas suas comparações, dizendo, olha, e na época de Salomão, o reino de Israel era tão rico, que para cada pedra que tinha no chão, tinha uma pedra de prata também. É claro que é um exagero isso, mas ele estava dizendo, nós não tínhamos necessidade de nada, porque um homem pediu sabedoria de Deus, um reino foi abençoado. O que Deus pode fazer através da sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, para a sua igreja. Deus tem coisas novas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Posso orar, pastor? Pastor Isaac, posso orar? Glória a Deus. Se coloque em pé aqui. Eu vou pedir para você fazer assim com a sua mão, ó, como quem está querendo um presente de Deus. Aleluia. Imagine que você acabou de chegar em Gilgal, aleluia, e você acabou de oferecer 1000 sacrifícios ao Senhor, e agora Deus chega para você e diz assim, filho meu, o que você quer? A morte dos teus inimigos, riqueza, honra, poder. E Salomão abre mão de tudo isso e pede uma coisa para Deus. Sua mão está aqui estendida. O que é que você vai pedir para Deus agora? Pai querido, Pai de amor e graça,
Eu ministrei a Tua palavra, Senhor, com muito amor e com muito temor e tremor, Senhor. Sou apaixonado por ela, Senhor. E agora eu peço, Senhor, fala com o Teu filho, Senhor. Fala com a Tua filha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E dá uma direção, Senhor, para aquilo que Ele vai pedir agora, para aquilo que ela vai pedir agora, Senhor. Que haja sabedoria do Senhor nessa decisão, ó Pai. Para que comece a acontecer mudanças, Senhor. Não mudanças temporárias, mas mudanças reais na vida do Teu filho e na vida da Tua filha. Que o milagre do Senhor aconteça na vida dele, em nome de Jesus. Na vida dela, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor venham acontecer sobre a igreja do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e abençoo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Traz a sua mão para o seu peito e diga: eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Pastor, vamos aplaudir ao Senhor.